Aleluia. Você está feliz essa noite? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus porque você está feliz essa noite. Irmão, se por algum motivo você está aqui sentado, está nessa igreja, e se por algum motivo você chegou e não está feliz por qualquer outro motivo, eu quero primeiramente te parabenizar pela excelente escolha que você fez em estar aqui na igreja com nossos irmãos para ouvir uma boa palavra. Você fez a melhor escolha que você poderia ter feito hoje, é de estar aqui na igreja congregando, ouvindo uma boa palavra. Amém? Porque é em um ambiente assim que nós encontramos a verdadeira alegria de Deus, a verdadeira alegria do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é muito bom saber que nós não estamos sozinhos, amém? É muito bom saber isso. Por exemplo, você veio para cá, você veio para a igreja, veio para buscar ao Senhor, veio para adorar o Senhor, você veio para servir ao Senhor, àqueles que estão servindo, e você veio principalmente para se alegrar no Senhor, amém? E eu posso dizer uma coisa para vocês com toda certeza, que uma das motivações de você estar aqui hoje na igreja é a certeza que você tem de que existe outro adorador do seu lado. Amém? Isso é muito importante, irmãos, para nós que somos a igreja, para nós que somos corpo de Cristo. Amém? Entre todos os sentidos fundamentais da igreja, existe um que não pode ser ignorado, e é a consciência de que existe um adorador que fez a mesma escolha que você fez essa noite. Amém? E você pode olhar para o seu lado e perceber que existe outra pessoa dando sentido à sua presença aqui. Amém? Glória a Deus. E isso, irmãos, é muito importante. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. O corpo de Cristo é o ajuntamento de santos. Amém? Isso é a igreja. Irmãos, você não é igreja sozinho. Acho que você já ouviu isso ou você já sabe disso. Mas você não é igreja sozinho. Sozinho você é apenas um membro de um corpo. Amém? Sozinho você é apenas um membro de um corpo. E o membro de um corpo, ele não pode estar desconectado do corpo. Assim como o corpo, ele necessita de uma cabeça. Amém? Você não vê aí pelas ruas andando um corpo sem cabeça. Amém? E pelo fato de você ser membro de um corpo, você tem que estar conectado a esse corpo. Não sei se você já viu ou já teve a oportunidade, eu não sei se eu posso chamar de oportunidade também, mas se você já viu um membro amputado, um braço amputado, uma perna, se você já viu, amém? Mas eu quero te dizer uma coisa, você, sem estar no corpo, você pode ser facilmente confundido com como um membro amputado, amém? E o que é que acontece com o membro amputado? Ele simplesmente apodrece. Pelo fato simples de ele já estar amputado, ele já não tem mais vida. Então, o local do membro é no corpo. E o local do corpo é junto com o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. E esse é o local do corpo. É estar junto com o cabeça que é Cristo. Amém? Então, olha para o teu irmão do lado e diz assim, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que nós somos a igreja. Amém? Irmãozinha, quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de um templo de 4 paredes, eu estou falando do corpo de Cristo, que somos nós, amém? Aquela igreja que Cristo irá vir buscar futuramente, amém? Eu estou falando dessa igreja. E essa noite, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para dois fatos, duas coisas. A primeira é que nós, como igreja, devemos buscar a todo momento nas Escrituras uma compreensão sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Nós, como igreja, nós devemos buscar nas Escrituras
compreensão, discernimento sobre o tempo que nós estamos vivendo. E a segunda coisa é, uma vez em que nós entendemos o tempo em que nós estamos vivendo, como igreja, como você deve se comportar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós devemos confiar na palavra para que ela nos diga qual o tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos para o nosso tempo a partir das nossas próprias análises e perspectivas. E muitas vezes a gente esquece que existe uma escritura, amém? Feita por Deus, amém? Feita por homens, mas inspirada por Deus, que está aqui para nos indicar qual o tempo em que nós estamos vivendo. E passamos muitas vezes a confiar em análises meramente humanas. Amém? E isso pode ser perigoso. Amém? Devemos confiar na palavra. E eu vou te explicar com um exemplo. Eu não vou decorrer a minha ministração sobre esse livro que eu vou falar agora, sobre esse personagem que eu vou falar agora, mas eu vou te explicar com um exemplo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, amém? Vou melhorar. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, quando nós lemos a nossa Bíblia, quando nós estudamos as Escrituras, nós podemos facilmente encontrar um personagem como Daniel. Quem aqui conhece a história de Daniel? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que você conhece. Precisamos ler a nossa Bíblia e precisamos ler os livros que estão na nossa Bíblia. Então, Daniel, ele fez uma análise extremamente precisa do seu tempo. Ele olhou para o seu tempo e Deus deu a ele, através das Escrituras, uma análise, uma revelação profética, uma percepção totalmente verdadeira, uma análise totalmente precisa sobre o tempo em que Daniel estava vivendo. Glória a Deus. Porque, irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo cheio de conflitos, amém? Um mundo cheio de deturpações, pessoas irão chegar para a gente e vão perguntar o que é que está acontecendo. Vão perguntar que tempo que nós estamos vivendo. E nós olharemos para as Escrituras e diremos a verdade para essas pessoas. Amém? Porque a verdade é Cristo. Cristo disse, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós, através das Escrituras, falamos a verdade para esse mundo que está aí fora, coisas são transformadas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o texto realmente que eu vou decorrer essa ministração está lá na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Você pode deixar em condições aí na sua Bíblia, que daqui a pouco a gente vai começar a ler. Amém? Mas preste atenção no que eu vou dizer. Essa carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, eu particularmente considero como um manual de sobrevivência para os tempos de hoje que nós estamos vivendo. Amém? As Forças Armadas, o Exército, existem vários manuais de sobrevivência. Existe manual de sobrevivência em ambiente amazônico, ambiente de selva, existe manual de sobrevivência em ambiente de Pantanal, de ambiente de Caatinga, em ambiente de montanha. Mas essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, eu considero um manual de sobrevivência para nós que somos a igreja. Amém? E eu incentivo você, irmão, se você não leu ainda essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, eu te incentivo a você ler. É uma carta curta, mas extremamente rica para nós, igreja. Amém? E o mundo, ele milita incessantemente, violentamente, e por que não dizer sistematicamente contra um padrão bíblico instituído por Deus. Amém? Você está comigo? O mundo, ele milita violentamente contra esse padrão bíblico. E esse padrão bíblico é a única forma em que a minha vida e a sua vida como igreja faz sentido. Esse padrão bíblico é a única forma em que a nossa vida tem um propósito. Esse padrão bíblico é a forma em que a nossa vida exista algo mais além desse mundo que nós estamos vivendo aqui. Glória a Deus.
Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Amém? Glória a Deus, isso é a verdade. E quando eu falo de mundo, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de um sistema do mundo que influencia pessoas. Amém? Mas a nossa luta não é contra pessoas. Abre lá comigo em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Efésios, capítulo 6, verso 12. A nossa luta nunca foi contra pessoas. Amém? Esse não é o papel da igreja. Diz assim: pois nós não lutamos, estou lendo na versão NVT. Amém? Diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes do mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Amém? A nossa luta, irmãos, nunca foi contra pessoas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa carta que Paulo escreve aos Efésios, ela tem como um propósito conscientizar a igreja acerca de seus privilégios e compromissos como igreja em Cristo. Aleluia! E se pararmos para analisar, irmãos, a motivação dessa carta, ela não está tratando aqui de problemas. Essa carta, irmãos, ela não está tratando de nenhuma repreensão para a igreja de Éfeso. Ao contrário de outras cartas que Paulo escreve para outras igrejas, essa carta, ela não está tratando de problemas dentro da igreja. Amém? Ali Paulo escreve a teologia da igreja. E você pode ler essa carta, irmãos. Eu essa semana eu li essa carta, acho que não sei quantas vezes eu li. Mas ficou nítido em que essa carta é para mim e para você, juntos. Para mim e para você, juntos. Porque se for só para mim e só para você, possa ser que você fique separado e eu fique separado. Mas é para nós, juntos, como igreja. Aleluia, aleluia. E por isso que essa epístola, irmão, ela é tremenda. Ela não é escrita apenas para a igreja de Éfeso, ela é escrita para o mundo inteiro. Ela é escrita, irmãos, para judeus, ela é escrita para gentios. Ela é escrita para maridos, para esposas. Ela é escrita para pais, escrita para filhos. É escrita para servos, para senhores. Aleluia, e não para por aí. Essa igreja, irmão, Paulo escreveu para os apóstolos, para os profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a estes, Paulo ainda diz mais. Ele diz o seguinte: esses são responsáveis por preparar um povo santo. Efésios 4:11. Pode procurar na sua Bíblia. A esses são responsáveis por preparar um povo santo. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Paulo ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele diz, irmãos, que a maneira como nós vivemos e a maneira como Deus faz as coisas se resume em um único propósito. E qual é esse propósito? Glorificar a Deus através da sua igreja, da igreja de Cristo, através de mim e de você. O nosso propósito é glorificar a Deus o tempo todo. Esse é o plano. Aleluia! Abre comigo Efésios 3, capítulo 21, mas vamos ver a partir do 20. Se você achou, diz amém. Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Diz assim, já começa assim o versículo 20. Diz assim: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, em mim e você juntos, na igreja. Amém? É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Verso 21. A Ele seja a glória onde? Na igreja e em Cristo. E em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Glória a Deus. E não é à toa, irmãos, que Paulo, ele escreve a igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele diz assim:
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façam tudo pela glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu e você tem que fazer, tem que estar glorificando a Deus. Amém? Esse é o propósito, esse é o plano. Irmãos, você não namora apenas para futuramente se casar. Você namora para que o seu namoro glorifique a Deus. Amém? Você não se casa apenas para construir um matrimônio e ter 300, 400 filhos, não. Você se casa para que o seu namoro, o seu casamento seja glorificado. Que Deus seja glorificado no seu casamento, no seu namoro. Você está com o seu emprego para que Deus seja glorificado no seu emprego, através de você, através de mim, através da igreja. Aleluia, esse é o plano. Glória a Deus. No último domingo, tivemos aqui a nossa conferência de missões. Foi um tempo maravilhoso, poderoso. Foi poder de Deus realmente. E o pastor José Alegria, ele falou uma coisa, irmãos, que mexeu comigo. Talvez você não tenha prestado atenção ou passou despercebido, porque ele falou uma coisa simples, mas que mexeu comigo e Deus falou muito ao meu coração quando ele falou aquela pequena frase. Ele disse o seguinte: Deus quer os seus filhos em destaque. Não sei se você reparou quando ele falou isso, mas quando ele falou isso, saltou no meu coração e eu já fui logo escrevendo essa frase no celular. Eu preciso falar sobre isso. Deus quer os seus filhos em destaque. Você é filho de Deus, amém? Nós somos filhos de Deus e juntos formamos a igreja. Amém? Deus quer a igreja dele em destaque. Irmãos, eu não sei se você, no seu trabalho, na sua faculdade, se você é o único cristão praticante, né? Que hoje em dia tem que falar que é praticante ou não praticante. Eu não sei se você é o único na sua faculdade, na sua escola. Mas, irmãos, só o fato de você estar lá, você já é destaque. Você já é destaque só pelo fato de você ser cristão, de você ser membro, de você fazer parte do corpo de Cristo. Você já é destaque. Amém? E esse é o plano de Deus, que a igreja dele se destaque. Amém? Se destaque para que o nome dele seja glorificado através da igreja, através de mim e você juntos. Glória a Deus. E esse é o plano de Deus. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo para glorificar a Deus em tudo. E um tempo para que tudo seja para a glória de Deus. Esse é o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus ser glorificado, irmãos, é Deus ser visto. Deus ser glorificado é Deus ser evidenciado, é Deus ser manifesto. Portanto, glorificar a Deus não é sair por aí dando glória a Deus apenas. Glorificar a Deus é você, como igreja, viver para que a glória dele seja refletida em você. E quando a glória de Deus está em você, pessoas veem Deus através de você. A igreja viver para a glória de Deus é permitir que Cristo seja visto em nós ou através de nós. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Isso é glorificar a Deus. É a gente imitar a Deus ao ponto de Cristo ser visto em nós. Aleluia. Glória a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, alguns dizem. A Bíblia fala também isso, que os dias são maus. Mas eu creio, irmãos, em um tempo sobrenatural em que a igreja começou a andar. Um tempo poderoso, um tempo sobrenatural sobre a igreja de Cristo. Aleluia. Esse é o tempo. É tempo, irmãos, de glorificar a Deus todos os dias, em tudo que nós façamos. Amém? É tempo, irmãos, de falar a verdade em amor. Amém? E isso é pra gente, igreja, falar a verdade uns para os outros em amor. Efésios capítulo 4, verso 15. Mas vamos ler a partir do 14. Diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças,
nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Verso 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Irmãos, é em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o papel da igreja. Falar a verdade em amor, da mesma forma em que Jesus falava às pessoas no tempo dele. Esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja. Não é só apenas falar a verdade e às vezes a pessoa sai magoada conosco. Não, é falar a verdade em amor. E principalmente para quem é da igreja, quem é corpo. Amém. Glória a Deus. É tempo, irmãos, de sermos humildes. E quando eu falo humilde, não é aquele pobrezinho. Amém? É tempo de sermos humildes, de sermos amáveis, de sermos pacientes uns com os outros. Amém? Paciência, fruto do Espírito. Amém? É tempo de sermos humildes, amáveis e pacientes uns com os outros. Efésios 4:2 diz assim: sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Você percebe que tudo se resume em amor. A fé, irmãos, ela opera pelo amor. Glória a Deus. Tudo se resume em amor. Porque Deus, Ele é amor. Ele é o próprio amor. Aleluia. Aleluia. É tempo, irmãos, de orarmos uns pelos outros. Aleluia. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, assim como diz lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Orai uns pelos outros. Assim como diz também em Efésios 6:18. Abre lá. Efésios capítulo 6, verso 18. Diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Você é santo? Amém. Então você faz parte da igreja e você precisa orar. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz assim: eu preciso orar mais por você. Amém. Nós precisamos orar mais, irmãos. A igreja de Cristo precisa orar mais. Amém? Não é perda de tempo, é ganho. Amém? Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar pelas tias que estão nos departamentos, no berçário. Nós precisamos orar pelas tias do departamento infantil que estão com nossas crianças, são uma bênção. Nós precisamos orar pelos professores da igreja de adolescentes. Amém? Nós precisamos orar pelo nosso pastor, pela família pastoral. Nós precisamos orar pelos pastores auxiliares. Nós precisamos orar pelos líderes, pelos irmãos que estão trabalhando, servindo conosco. Pelo irmão que está vindo, não sei de onde, mas que Deus protege ele para ele chegar aqui em segurança. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que viver orando, nós temos que orar pelas autoridades. Sabe, irmãos, que independente de quem ganhe essa eleição domingo, nós temos que orar por essa pessoa. Não é fácil, dependendo de quem ganhe. Mas você tem a obrigação como igreja a orar pelas autoridades. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E nós vamos vencer, irmãos. Amém? Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Irmãos, hoje, quem sabe que a igreja ainda está aqui na terra? Amém? Se nós estamos aqui é porque Jesus não voltou ainda, amém? Jesus não arrebatou a gente ainda. Mas a igreja aqui na terra, ela vive um tempo de conflitos. Ela vive um tempo de conflitos de ideias, conflitos de opiniões, conflitos de interesses. E justamente nesse tempo em que nós estamos vivendo agora, esses conflitos estão mais evidenciados. Está comigo, sim ou não? Concorda comigo, sim ou não?
Alguns concordam, alguns sim, alguns não. Outros talvez. Outros nem sim nem não. Outros sim não não. Para mim esse é o mais crente, né? Sim não não. Mas, irmãos, isso é verdade. Vivemos em um tempo de conflito. E nós, como igreja, estamos incluídos nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Esse tempo vai passar. Amém? Mas a palavra de Deus, ela não passará. Amém. Aleluia. Daqui a pouco, irmão, as eleições vão acabar. Amém? Daqui a pouco, irmão, chegará o mês de novembro e a gente entrará no mês de Copa do Mundo. Amém? E aquelas bandeiras dos nossos carros não sairão. Amém? Alguns carros ficarão com as bandeiras do Brasil. Amém? Aqueles que vestem verde e amarelo vão permanecer de verde e amarelo. Aqueles que vestem vermelho ou outra cor vão mudar e vão começar a usar o verde e amarelo. Amém? Mas essas coisas vão passar. E a palavra de Deus não passará. Amém? E eu quero entrar nesse assunto de Copa do Mundo. Estamos chegando na Copa do Mundo, próxima Copa aí. E estava pensando, faz 20 anos em que a seleção não ganha um título, a seleção brasileira. Né? Foi 2002 o último título da seleção. E tivemos uma última Copa que foi em 2018. Amém? Quem lembra? Amém. Que a gente também não ganhou. Glória a Deus. Não ganhou, mas cremos que vamos ganhar essa 2022. E nessa última Copa do Mundo, irmãos, ocorreu um evento que creio que todos vocês vão lembrar. Eu vou falar. Estava acontecendo tudo normal. Brasileiros torcendo pela seleção brasileira, estava franceses torcendo pela França, alemães pela Alemanha, russos pela Rússia. E em um determinado momento, a gente ouve aquele pam, 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 pam. E aí o mundo parou. Eu vou contar a história e vocês vão lembrar. O mundo parou e todo mundo passou a torcer pelo único time. O mundo inteiro. Todas as seleções passaram a torcer pelo único time. E que esse time nem profissionais eram. Vocês vão lembrar daqueles 12 garotos que ficaram presos em uma caverna na Tailândia. Amém? Quem lembra? E desses 12 garotos, irmãos, é possível que você nunca tenha ouvido falar em um menino chamado Abdul Samad. Na época ele tinha 14 anos de idade, hoje já tem 18, já é maior de idade. Mas na época ele tinha 14 anos de idade e era um dos 12 garotos que ficaram presos naquela caverna junto com o seu técnico de futebol. Amém? Quantos lembram? Esse garoto, irmãos, ele morava em um país chamado Mianmar. E se você quiser, você pode me amar também. Amém? Você deve me amar. Amém? Assim como eu amo vocês também. E esse país, irmãos, ele fica situado no sul da Ásia. Ele faz fronteira com Tailândia, China e Índia. E tem outro país que eu não lembro agora o nome. Mas esse garoto, ele fugiu desse país, junto com sua família, fugindo de uma violência, de uma perseguição budista. É possível também que você nunca tenha ouvido falar em uma perseguição budista, mas esse tipo de coisa também existe. Amém? E esse garoto, ele foi para a Tailândia com seus pais para ter uma vida melhor, para ter uma liberdade de professar a sua crença. E ele chegou na Tailândia com os seus pais. E os seus pais, assim que chegaram, eles encontraram uma pequena igreja. Essa família era uma das poucas famílias cristãs naquele país. E eles chegaram na Tailândia e encontraram lá uma pequena igreja e esse garoto começou a morar nessa igreja. Ele, com cerca de mais 14, 15 crianças, passaram a morar nessa igreja que funcionava realmente como um internato. E esse garoto, ele começou a morar lá e ele tinha duas grandes paixões. A primeira é jogar futebol. Assim como todo garoto, a maioria dos homens aí já passou por essa fase. Se estão aqui é porque não foram muito bem, não. Amém? E a segunda paixão
era aprender inglês. E ele passava a maior parte do tempo jogando futebol e aprendendo inglês. Isso foi o que o pastor de lá relatou. E esse garoto, um certo dia, se juntou com seus amigos do time de futebol para andar de bicicleta e eles acabaram ficando presos em uma caverna, junto com o seu técnico. Amém? Ao mesmo tempo, irmãos, alguém assistindo televisão aqui no Brasil, aqui pertinho, no Piauí, Nordeste brasileiro, uma menina chamada Maria Eduarda. Ela ficou acompanhando o drama desses garotos, depois daquele pam, 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 naquela emissora lá. E ela ficou acompanhando o drama desses garotos. E ela, aflita com aquela situação, chegou para sua mãe e perguntou o seguinte: mãe, Deus existe? E a mãe, de cara, respondeu: claro, filha, você sabe disso. E ela falou: mas mãe, se Deus existe, por que Ele não tira os garotos de lá? E a mãe engoliu seco, tentando achar uma resposta para aquela situação. E ela olhou para Maria Eduarda e disse assim: filha, vamos orar. Vamos orar. Eles também eram cristãos. São cristãos. E aí essa garota, junto com sua mãe, ela orou. E depois que ela orou, ela chegou para sua mãe e disse: mãe, eu tenho certeza que Deus vai tirar os meninos de lá. E eu vou escrever uma carta para eles. E Maria Eduarda foi lá e escreveu uma carta para esses garotos. E depois chegou para sua mãe e disse: eu quero que você envie essa carta para a Tailândia. E a mãe: mas como eu vou enviar uma carta para a Tailândia? Que lugar da Tailândia? Ela: onde os meninos estão. E a mãe: mas filha, os meninos estão numa caverna. Ela: mãe, mas vamos enviar para a Tailândia. Então elas entraram em um grupo do Facebook, encontraram um grupo de brasileiros que estavam morando na Tailândia. E pegaram o endereço de um dos brasileiros e enviaram essa carta para a Tailândia. E essa carta, ela chegou no mesmo momento em que os meninos estavam sendo retirados da caverna. Amém? E esse brasileiro que recebeu a carta, creio que ele foi instruído por Deus. Ele teve a brilhante ideia de entregar essa carta a algum repórter que ele teria certeza que estariam lá na hora em que os meninos estivessem sendo resgatados. E ele entregou essa carta a um repórter brasileiro daquela emissora. Amém? E esse repórter, ele pegou essa carta, achou interessante. E eu vou ler o que é que vai acontecer, senão eu vou dar spoiler. Amém? Mas você sabe, irmãos, que para os meninos saírem daquela caverna, uma porção de mergulhadores foram convocados para aquela missão. Inclusive, um deles morreu durante o percurso naquela caverna. Mas quando o primeiro mergulhador chegou lá, onde os meninos estavam, ele já estava desesperado, porque ele já tinha uma missão quase que impossível, porque ele tinha que explicar àquelas crianças o que elas deveriam fazer exatamente seguindo cada instrução dos mergulhadores, porque qualquer imprecisão seria fatal, tanto para as crianças quanto para os mergulhadores. E aí esse mergulhador, quando chegou lá, ele perguntou, né, só tinha meninos tailandeses, asiáticos, né, na caverna. E quando esse mergulhador chegou, ele era inglês, né? Aí você já imagina a apreensão desse mergulhador, desse primeiro mergulhador que era inglês. Então ele já estava com a sua nível de estresse lá em cima. E quando ele chegou e perguntou como eles estavam, alguém respondeu lá de dentro da caverna em inglês. E quem respondeu? Abdul Salmon. O único cristão, o único que sabia falar inglês, o único que não era tailandês. Aleluia!
e o mergulhador falava e esse garoto traduzia. Até que o último garoto saiu da caverna. Aleluia, aleluia, aleluia. E o repórter chegou perto desse garoto, encostou o microfone e disse: eu tenho uma pergunta e um presente para te entregar. E a pergunta é: o que você quer dizer num momento como esse? E esse garoto, Abdul Samon, ele disse o seguinte: obrigado. Obrigado a todos que oraram por mim. Percebe a importância? Obrigado a todos que oraram por mim. E o repórter perguntou: quer dizer algo mais? E ele disse: sim. Eu quero dizer que eu amo Jesus. Muito obrigado. E ele recebeu uma carta de Maria Eduarda, de Salinas do Piauí. Ele não sabe nem onde fica. E essa menina, ela tinha que andar 40 quilômetros para ir à escola e possivelmente beber uma água potável, porque ela morava em uma salina. E você poderia morrer sem nunca ter ouvido falar em Maria Eduarda. Amém? E essa garota, ela escreveu o seguinte. Salinas, 15 de julho de 2018. Olá, estou muito feliz porque vocês todos estejam bem agora. Eu fico imaginando eu no lugar de vocês. Deveria ser um sofrimento. E eu orei e pedi ao Papai do Céu para que todos vocês fossem protegidos com o seu amor. Aleluia. E é isso. Estou muito feliz. Eu e minha família estamos muito felizes porque vocês estão bem agora. É isso. Tchau. Maria Eduarda. Irmãos, essa é uma história dentro de outra história de uma menina lá do interior do Piauí que junto com sua mãe intercedeu por tailandeses lá do outro lado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. E tinha um que nem tailandês era. Mas esse sabia falar inglês, esse era o único cristão. E esse disse a frase mais importante que qualquer ser humano poderia dizer em qualquer circunstância: eu amo Jesus. Aleluia, aleluia. E são, irmãos, testemunhos assim, que nós, como igreja, ficamos animados, que nós ficamos encorajados e que fortalece a nossa fé. Nos dias de hoje, que a igreja está vivendo. Nós precisamos viver um tempo, irmão, em que milagres devem acontecer todos os dias da nossa vida. Nós precisamos deixar que Deus use-nos para que nós possamos fazer aquilo que é a vontade dEle e para que o nome dEle seja glorificado no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Glória a Deus, porque é nossa missão como igreja. Amém? É nossa missão como igreja de Cristo, fazer com que Ele seja glorificado através de nós, através de nossas vidas, através de nossos testemunhos, através das nossas ações. Glória a Deus, essa é a missão. Aleluia, você pode ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, são testemunhos assim, que nós devemos experimentar todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, glória a Deus. Pai, nós te damos graça, Pai. Nós te louvamos, Pai, por esse novo tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Pai, eu declaro, Pai, discernimento vindo do alto, Pai. Para todos que estão aqui nessa igreja, para aqueles que estão nos escutando, Pai. Para que eles, Pai, através das escrituras, Pai, possa dar a resposta correta. A resposta verdadeira que é Cristo. Cristo, Ele é a verdade. Cristo, Ele é a vida. Ele é o caminho. Sem Ele, ninguém verá a glória de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por corações abertos, Pai. Obrigado, Pai, porque ninguém vai sair por aquela porta da mesma forma que entrou, Pai.
Nós te damos glória, Pai, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, porque você é Deus, porque você é santo, porque tudo que é de bom provém de você, Pai. Obrigado, a tua palavra diz, Pai, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que é você, Pai. E a Bíblia fala, Senhor, que nós somos luz desse mundo, Pai. Por isso que você é o Pai das luzes. Obrigado, Pai. Obrigado por esse novo templo, Pai, sendo construído em tempo recorde, Pai, que as pessoas não irão entender, Pai, mas nós saberemos dizer que foi você, Pai, que é você, que é tudo sobre você, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Irmão, se você está aqui essa noite e você ainda não fez Jesus como seu Salvador, essa é uma ótima oportunidade. Se você está aqui essa noite e ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, essa é uma excelente oportunidade para que você possa fazer parte dessa igreja que foi falado nessa noite. Fazer parte desse corpo que foi falado nessa noite. Fazer parte e estar junto com Cristo, que é o cabeça desse corpo. Essa é uma ótima oportunidade. Amém? Todos salvos. Se você está aqui, está com alguma enfermidade e quiser oração, vem aqui para frente. Amém? Todos salvos, todos sarados e curados. Irmãos, eu queria agradecer pela oportunidade. Que vocês sejam tremendamente abençoados, mais do que já são. E que essa palavra tenha entrado, penetrado no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão. Pensava que você queria oração. Amém? Amém. Obrigado, gente. Valeu.